Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 1. Terça-feira nós acabamos o capítulo 13, nós fizemos ele inteiro, demorou um pouco mais, mas já fomos ele inteiro, porque é 13 versículo apenas. Agora vamos ao 14, vamos fazer em duas partes, porque ele é muito grande, vamos ver, tem 40 versículos aqui. Vamos ver então, até em três partes, vamos ver como vai ser o andamento. 1 Coríntios 14, verso 1 ao 3 somente. Diz assim: segui a caridade, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Vamos ler a outra tradução. Segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Amém? Amém? Então nós vamos estar dando sequência na ordem do culto, né? Como deve ser o culto, segundo a Escritura, segundo Paulo, aqui em Coríntios, né? Nós vimos que ele falou já sobre as mulheres, né? Colocarem o véu, a Santa Ceia, os dons. Falou sobre o amor no capítulo 3, né? Para falar sobre a superioridade do amor em contraste com os dons do Espírito. E agora vamos ver a ordem, né? Como usar esses dons num culto público, né? Como que deve ser a ordem de um culto público, o que é a prioridade em um culto, né? É o que a Escritura vai nos ensinar. Paulo tratou a respeito do dom do Espírito, dos dons do Espírito e das graças do Espírito. Agora conclui esta sessão explicando o governo do Espírito sobre o culto público da igreja. Ao que parece, havia uma tendência entre alguns coríntios de perder o domínio próprio ao exercitar os dons. E Paulo traz a memória desses cristãos de princípios fundamentais que devem reger os encontros da igreja, que são três: edificação, entendimento e ordem. Então, nós vamos ver que muitos coríntios, eles diziam que não tinham domínio de si, né? Do seu corpo, sobre os dons do Espírito Santo. E Paulo vai lembrá-los da função dos dons na igreja, que é a edificação, o entendimento e a ordem, né? A consolação, a exortação. Essas são as funções dos dons espirituais, dos dons do Espírito de Deus. Então, seguir o amor. Então, já falamos sobre o amor no capítulo 13, né? E procurar com zelo os melhores dons espirituais, mas principalmente de profetizar, né? Profetizar. Então, muita gente hoje procura dons de línguas, né? Buscam. Só que Paulo diz: é melhor você buscar o dom de profetizar, ou seja, de falar na língua dos homens, né? A palavra de Deus, os ensinos do Senhor, né? Falar com os homens sobre a palavra de Deus, ensinar, pregar, evangelizar, profetizar, porque na língua dos homens, na linguagem humana, eles vão entender o que você vai falar, mas nas línguas estranhas, ninguém te entenderá, ninguém terá discernimento algum do que você vai falar. A profecia fala aos homens, as línguas falam com Deus. Uma vez que vocês são zelosos quanto aos dons espirituais, pelo menos anseiem pelos melhores dons. Esse é o conselho de Paulo. As crianças agora ficam pintando, mas sem falar, tá? Olha aqui, sem fazer barulho, as duas. A profecia era melhor porque edificava a igreja e oferecia aos seus ouvintes ânimo, consolo, coisas de que todo mundo precisa. Então o culto na igreja de Corinto era uma barulheira, era uma gritaria de línguas estranhas, não havia profecia, não havia ensino bíblico, não havia ordem, não havia decência.
E Paulo vai dizer que é necessário que houvesse ordem sobre a igreja, ordem, e houvesse palavra na linguagem dos homens, e não em mistérios, em línguas estranhas. Eu vejo muitos pregadores, principalmente no começo da conversão, que falavam mais em línguas estranhas do que pregavam. E isso é totalmente errado, de acordo com a Bíblia, de acordo com o que nós vamos estudar hoje. Pois Paulo dizia: eu prefiro falar uma palavra na língua dos homens do que 10.000 em outra língua. Sabendo que as línguas estranhas aqui nós vemos elas como línguas estranhas, língua dos anjos, né? E também línguas estranhas de outros povos, porque foi o que aconteceu em Atos capítulo 2. Se nós abrirmos lá em Atos capítulo 2, não vou abrir aqui, mas nós vamos observar que eles falavam em línguas, não dos anjos, mas da língua dos homens, só que eles não sabiam falar o idioma. Era a mesma coisa do Espírito Santo descer aqui, tiver chineses lá fora, japoneses, russos, coreanos, alemães, e cada um de nós começar a falar na língua deles, a mensagem de Deus, sem saber falar. Então foi isso que aconteceu em Atos capítulo 2. O Espírito desceu, falaram em línguas, e os povos de todas as línguas que estavam ali em Jerusalém na festa do Pentecoste para adorar o Senhor, entenderam a mensagem de Deus nos seus idiomas, né? Foi um sinal, né? Foi um sinal para eles, foi um sinal para os judeus, o dom de línguas estranhas. Há quem diga que esse dom não existe mais hoje, né? Eu particularmente nunca vi, mas eu creio que possa até haver manifestações, né, desse dom, de uma pessoa ir pregar num lugar e tiver pessoas de outras línguas e Deus, sem ela estudar, é claro, sem ela estudar aquela língua, sem ela... Deus pode fazer essas coisas. Eu ouvi relatos de pessoas que falavam em línguas para um povo que eles não sabiam a língua, né? Já ouvi. Já ouviu? Por exemplo, você vai pregar no meio dos índios lá e de repente você fala na língua deles, né? Sem você ter o discernimento do que você está falando, mas é o Espírito Santo que vai direcionar cada palavra e cada mensagem, né? Porque não podemos dizer que... porque a língua tem, o dom de língua tem esse sentido, né? Tem o sentido também de interpretar as línguas. Se você fala em línguas, que acha que interprete, para que a igreja seja edificada. Porque quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E o Espírito fala mistérios, né? Então as línguas estranhas são importantes na oração, né? Na comunhão com Deus, ou na oração sozinho, no monte ou na igreja, porque quem ora em línguas, mesmo que não tenha um entendimento com a sua mente e espírito, ele está falando mistérios, ele está falando com o Senhor, ele está se edificando a si mesmo, como diz o próprio capítulo 14 de 1 Coríntios. Ou seja, há um trabalhar de Deus, né? Há uma ação do Espírito Santo, né? Em oração, em línguas, para edificar o cristão. Então, é o Espírito Santo que vai direcionar esse cristão nessa oração. E quem melhor do que o Espírito Santo, né? Que sabe realmente o que precisamos pedir, orar e clamar, né? Porque ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, somente o Espírito Santo é que sabe realmente o que nós precisamos e o que nós necessitamos, né? Talvez nós vamos orar em português: Senhor, eu necessito de um copo de água, mas o Senhor sabe que não é de um copo de água que eu necessito, mas é de um pedaço de pão. Então o Espírito Santo sabe a real necessidade da igreja, a real necessidade individual de cada cidadão, de cada pessoa. Por isso que a oração em línguas é importante, porque é uma oração direcionada em espírito, né? Em mistérios com o Senhor, né? Que nem mesmo demônios ninguém entende, somente o Senhor nosso Deus. Então é maravilhoso isso. Infelizmente, algumas traduções referentes a uma língua estranha ou outra língua, mas o Novo Testamento diz coisa alguma sobre línguas estranhas. Desde o começo da igreja, as línguas eram conhecidas e podiam ser identificadas pelos ouvintes. Atos capítulo 2, versos 4, 6, 8 e 11 fala sobre isso, né? Talvez fosse uma língua estranha para os que falavam e para os que ouviam, mas não era desconhecida no mundo. Ou seja, pode até ser estranha para nós a língua, né?
mas com certeza pode ser algum idioma falado nesse grande mundo, né? Alguma língua falada nesse mundo. Também é triste que as pessoas tenham a ideia de que as línguas fossem usadas para pregar o evangelho aos incrédulos. Muitos, pelo contrário, Paulo preocupava-se que o uso excessivo do dom de línguas na igreja convenceria os incrédulos de que os cristãos eram loucos. Em Pentecostes, os cristãos falaram em várias línguas sobre as grandezas de Deus, que está em Atos 2:11. Mas Pedro pregou em aramaico, né, que era a língua do povo daquela época, para que todos os seus ouvintes entendessem. O cristão que fala em uma língua fala com Deus, em louvor e adoração, mas o cristão que profetiza compartilha a palavra com a igreja e contribui para a vida dos ouvintes, o que nos leva ao segundo contato. Então isso é tão simples de entender, né? Que é melhor num culto público você profetizar ou se comunicar com o povo na linguagem do povo do que querer impressioná-los com línguas estranhas, impressioná-los e trazer uma falta de entendimento, né? Pregadores que pregam ficam falando 5, 10, 15 minutos em línguas estranhas, achando que isso é uma bênção, né? É uma maravilha, quando não é, né? Quando mais bênção seria se a palavra fosse pregada e ensinada, né? Para que o povo fosse edificado, fosse exortado, fosse consolado pela palavra de Deus. Quer falar 10 minutos, 15, meia hora, 2 horas em língua estranha? Se tranca no quarto lá, põe um hino, vai para o monte e fica, né? Fica até a noite inteira se quiser. Aí não tem problema nenhum. Mas num culto público tem que haver ordem, tem que haver decência, né? A gente vê a criação dos céus e da terra, né? Deus criou tudo com ordem, tudo na ordem, tudo com decência. Deus no tabernáculo também, tudo era minucioso, os rituais, os objetos, cada um tinha que estar no seu lugar, os sacerdotes com um tipo de determinada roupa. O Novo Testamento é a mesma coisa, o culto deve haver uma ordem, deve haver uma decência, né? Senão, não é um culto bíblico, né? Podemos chamar de qualquer outra coisa. Por isso que eu sou contra o show gospel, né? Porque não vemos isso como culto a Deus, né? Como louvor a Deus. Porque o louvor a Deus deve ser compartilhado pelos adoradores de Deus, verdadeiros adoradores, né? Agora os camaradas cobram um absurdo para fazer shows onde não existe oração, não existe pregação da palavra de Deus, né? Não há um equilíbrio, né? Então não podemos chamar aquilo de uma adoração a Deus, nem de um culto, né? Mas sim de simplesmente um meio, né? Um meio, uma forma de ganhar dinheiro, né? Uma forma das pessoas ganhar dinheiro com seus talentos musicais, né? Mas não podemos chamar de culto, como ensina a Escritura, né? Culto de adoração ao Senhor, de ensinamento da palavra de Deus. Então hoje tem tanta coisa aqui que acontece hoje na nossa geração, que se Paulo fosse escrever o capítulo 14 hoje para a igreja de hoje, eu acho que daria umas 2 cartas de Coríntios, só o capítulo 14, né? De tantas coisas que eles colocam no culto, que eles impregnam dentro dos cultos, como parte de um culto, quando não faz realmente parte do culto. O culto é tão simples, né? Basta ter oração, louvor e pregação, né? Ensinamento da palavra de Deus. Não precisa de toda essa parafernália que tem gente que acha. Se não tiver pessoas para dançar na igreja, tem que ter tocadores de todos os instrumentos, tem que ter teatros, tem que ter luzes, né? Tem igrejas que até apagam a luz na hora do louvor. Não estou dizendo que é errado ou certo, cada um vai dar conta a Deus do que fez, né? Mas é tanta parafernália quando as coisas simples são deixadas de lado. Versículo 4 e 5 agora. 4 e 5. Diz assim: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em línguas, em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação.
Vamos ver outra tradução, verso 4 e 5. O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que todos vós faleis em línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é superior, é maior do que o que fala em língua estranha, a não ser também que interprete, para que a igreja receba edificação. Sabe por que Paulo fala isso? Isso acontece até hoje. Eu me lembro na época da juventude na igreja também. Nós tínhamos, né, depois que nós vamos aprender na Bíblia, mas nós tínhamos essa mentalidade, né, que quanto mais se falasse em línguas, mais espiritual era, né? Tanto porque nós vimos todos fazendo isso, e os pregadores que nós admirávamos, que hoje também admiramos mais, ensinavam dessa forma, né? Que o pentecostal, que o crente cheio do Espírito Santo é aquele que planta bananeira, aquele que pula, é aquele que grita, aquele que extravasa, né? Aquele que fala em línguas, né? O culto inteiro, né? Aí o que o pastor pregou? Não sei, estava falando em línguas, né? Nem sei o que ele pregou. O que a irmã louvou no hino lá? Ah, nem sei que senti tanto poder de Deus que eu nem sei o que aconteceu no culto. Então, não pode ser isso manifestação do Espírito Santo. É claro que um culto ou outro, Deus possa se manifestar de uma forma poderosa, né? A ponto de todos saírem literalmente embriagados do Espírito Santo, né? Cheios do poder de Deus. Mas isso que nós temos visto acontecer hoje, não podemos dizer que é uma manifestação da grande parte, né, do Espírito Santo, né? Eu já vi pessoas falar em línguas igual índio já. Sei que os irmãos já viram. Só ficava isso só. Isso aí não podemos nem chamar de dom de línguas estranhas. Isso aí é uma histeria, né? Uma histeria. Não vou dizer nem que é um espírito do engano, mas é uma emoção falsa da pessoa, né? Achando que aquilo é língua estranha quando está na cara que não é, né? Porque a gente se incomoda porque já não é, né? Tem uns negócios que o pessoal faz é que chega até a incomodar, mas porque não é o poder do Espírito Santo. Porque quando é o poder do Espírito Santo, a comunhão, a testificação, né? Há uma testificação, há uma ligação, né? Porque é o mesmo Espírito. Agora, quando não é o mesmo Espírito, o negócio não vai, não adianta, que não desce, não tem como engolir. Então eu fui ensinado assim, sei que muita gente tem sido ensinado dessa forma, principalmente os jovens, né? Pela falta de conhecimento bíblico, de conhecer a palavra de Deus. As pessoas caem nesse modismo, né? Caem nesse negócio aí de ser pentecostal tem que fazer barulho, né? Porque quem é pentecostal, Marco Feliciano que diz, não faz barulho, está com defeito de fabricação. Mas quem é pentecostal e não ama o próximo, não lê as escrituras, não evangeliza, não é ativo na igreja, não é um colaborador de Cristo, né, na causa, busca se parecer com Cristo, esse sim está com defeito de fabricação. Ele pode ser o mais barulhento desse mundo, mas se ele não fizer essas coisas, aí sim, né, ele está com defeito de fabricação, né? Agora, quando ele é parecido com Cristo, ama, perdoa, tem a mansidão, a humildade, aí sim esse aí não está com defeito de fabricação. Então nós vivemos nessa geração, uma geração de aparência, né? E a aparência do pentecostal é essa, ser barulhento. Assim como você for nas igrejas neopentecostal, a aparência deles lá é prosperidade financeira, né? Aí você vai nas igrejas tradicional, a aparência deles é um profundo conhecimento da escritura, mas não a prática, né? Não todos também, né? É a minoria. Aí você vai numa igreja rigorosa dos usos e costumes, a glória deles é os usos e costumes, né? Então sempre pode ver, o homem sempre quer se mascarar, né? Ou atrás de um costume, de um certo tipo de roupa, ou através de fazer muito barulho na igreja, ou através de prosperidade terrena, tem casas, tem carro, sou bem de vida, né? Ou através de muita teologia, muito conhecimento somente que incha, mas não edifica, né? Então, a gente é assim, o ser humano é assim, né? Nós vamos sempre querer achar alguma coisa para tentar nos esconder atrás dela, para mascarar uma falsa espiritualidade, assim como os fariseus faziam no passado. Então a igreja de Corinto queria mascarar, né? Eles achavam que falando em línguas estava mascarando, né? A imoralidade dentro da igreja, a acepção de pessoas, ricos bebiam na ceia, outros não. A máscara, né? Era uma mascaração, igual hoje. Muita gente faz tanto barulho aí, pode ver, porque é máscara, a maioria
Não estou falando que é todos, mas grande parte é uma máscara, né? Para a pessoa se achar, né? Ou se sentir que está cheio do poder, quando não está. É só uma máscara, é só uma forma dela achar, né? E até incentivada por outros crentes e por líderes famosos a fazer aquilo para se achar espiritual, se achar que está com tudo, que o diabo realmente está debaixo dos seus pés, né? Quando na verdade, se analisarmos a Bíblia, está bem longe disso ocorrer, né? Somente em breve o Deus de paz esmagará ele debaixo dos nossos pés. Então, dom espiritual é perigoso por causa disso, porque se torna uma mascaração, né? Enquanto o principal é o amor, o principal hoje é dom e não o amor. Então, por isso que Paulo para de falar da ordem do culto para falar sobre o amor. A profecia edifica a igreja, as línguas edificam apenas o locutor. Paulo não nega o valor das línguas para os que as falam, mas atribui maior valor à edificação da igreja. Quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas. Quando falamos superioridade aqui, não significa que é mais importante. Mas a pessoa é mais importante, mas a função ou aquilo que ela vai falar é mais importante. Ou seja, a profecia, a palavra pregada, ela é superior a línguas estranhas faladas dentro do culto. Por quê? Não é por causa de homens, ou porque eu profetizo, o pastor só fala em línguas, então eu sou melhor do que ele. Não é isso, mas está dizendo somente da qualidade de dom, né, de função aqui. É superior, por quê? Porque edificará toda a igreja, enquanto a língua só vai edificar a pessoa. Só por isso que é superior. A menos que as línguas sejam interpretadas. Também tem outro dom que eu não falei, no capítulo 12, que é o dom de interpretação de línguas. Quando alguém interpreta as línguas externas, né? Alguém tem esse dom de interpretar aquilo que tem sido falado também. Se não houver, que se cale, diz a Bíblia, né? Nós vamos chegar no versículo certinho que vai falar isso. Mas a mensagem não traz benefício algum para a igreja. Paulo ressalta que é preciso haver um intérprete presente antes que o dom de língua seja exercitado, né? Está no versículo 28 desse capítulo. Não sei se nós vamos chegar hoje, né? Nós vamos estar falando dele novamente. É importante lembrar que quando os cristãos de Corinto iam para os cultos, não levavam consigo cada um a sua Bíblia. O Novo Testamento ainda não estava sendo escrito, e os rolos do Antigo Testamento eram caros e não se encontravam à disposição da maioria dos cristãos. Deus falava ao seu povo diretamente por meio dos profetas ou apóstolos, né, ou pastores e mestres, evangelistas. Deus falava ao seu povo diretamente por meio dos profetas, e por vezes uma mensagem era transmitida em uma língua. Os três dons da ciência, profecia e línguas, trabalhavam juntos para transmitir a verdade às pessoas. Então convém nós falarmos isso também, né? A profecia aqui é a mensagem de Deus que eles anunciavam ao povo. Eles não tinham o Novo Testamento como nós temos hoje, não tinham. O Antigo Testamento também eram poucos que tinham, porque naquela época, para um escriba era uma profissão de muito valor, porque não eram todos que sabiam escrever e ler, né? Aleluia. Somente os mais equitados, os mais cultos da época, né? Sabiam ler, sabiam escrever, né? Só tanto que chamaram os apóstolos de doutos, porque eles não tinham essa capacitação. Depois eu creio que eles tiveram, né? Mas eles não. Hoje todo mundo sabe ler e escrever, qualquer um pode pegar, começar a escrever uma poesia, escrever uma redação, um livro, alguma história. Todo mundo sabe ler e escrever. Hoje é algo que todos têm, mas naquela época não existia. Então eles não tinham muito acesso ao texto bíblico do Antigo Testamento, e o Novo ainda não havia sido concluído. Por isso que havia necessidade de apóstolos e profetas, homens que traziam a mensagem diretamente de Deus, como revelação, né? Os apóstolos, porque andaram e viram Jesus, então tinham essa autoridade de Deus, né? De falar a vontade de Deus. Então o que eles falavam era a lei e acabou. E os profetas também, que foram os auxiliares dos apóstolos no começo da igreja primitiva. Por isso que a Bíblia diz em Efésios, a uns Deus colocou primeiramente apóstolos, depois profetas. E lá em Efésios nós vamos ver que eles são o fundamento da igreja, né, primitiva. De toda a igreja, da nossa também. Porque hoje nós estamos lendo aqui, e Paulo está falando conosco, Pedro, os apóstolos, né? Por quê? Porque são escrituras que Deus inspirou eles a escrever. Então, eles continuam até hoje sendo o fundamento da igreja. Então, a mensagem hoje que deve ser profetizada, pregada,
Não temos dúvida nenhuma, é o Novo Testamento, porque é a mensagem dos apóstolos e profetas, é a mensagem central, é a mensagem de Cristo Jesus, é a mensagem. Mas e o Antigo? Então, o Antigo eu tenho que rasgar e jogar fora? Jamais. No Antigo eu encontro Jesus, de Gênesis até Malaquias. Eu encontro o Criador, o Salvador, o Espírito Santo, a lei de Deus que aponta o caminho, que todos pecaram e que todos são pecadores e que não há nenhum justo sequer. Então é muito importante. Charles Spurgeon dizia que a lei é importante na pregação do Evangelho, porque ela traz uma espada de juízo sobre o homem, né? Para que o homem abandone suas boas obras, sua justiça própria e confie totalmente na graça do Evangelho, na graça de Cristo. Então a mensagem profética para nós hoje não é nenhuma nova revelação angelical, nem uma nova aparição de Cristo aqui. Não, a mensagem é a mesma, é a antiga, é a mensagem da cruz, do Evangelho. Não mudou, não existe outro Evangelho. Então quem é realmente um profeta de Deus, mesmo que não se intitule, porque quem que vai ter coragem de se intitular profeta, né? Tem uns que tem coragem, né? Se titular profeta, apóstolo, até rei já tem, né? Lá nos Estados Unidos. Mas quem são os profetas, os apóstolos hoje? Os reis e sacerdotes, né? São aqueles que fazem, que pregam e que ensinam a palavra de Deus simples como ela é. Não importa se é para 1 milhão de pessoas ou para uma pessoa, ou se nem no púlpito pregam, pregando no serviço, na casa, onde for, eles têm sido usados como profetas, né? No dom profético de pregar e anunciar a mensagem do Senhor, né? Porque a profecia para muita gente hoje é adivinhar o futuro, falar alguma coisa pessoal da vida, sim, pode ser também, mas principalmente a profecia principal é bíblica. Quando ela é pregada e ensinada de uma forma consistente, harmoniosa, perseverante, sistemática, quase todos os assuntos da vida humana é tratado por ela, né? Família, casamento, filhos, ordem no culto, o que eu devo fazer com o meu dinheiro, como eu devo usá-lo, o amor, tudo é tratado quase na Bíblia. As profecias também do fim do mundo, do céu, do inferno, da volta de Jesus. Então é porque as pessoas são preguiçosas, não querem estudar a Bíblia, não querem ler, não têm paciência, né, para aprender, né? Tiveram paciência para passar da primeira série até a oitava, depois fazer o colegial. Muitas fazem faculdade, mas quando quisita estudar a Bíblia, não quer estudar 2 anos, que já é muito, né? Quer aprender tudo em 1 mês, 1 semana. Então fica difícil, né? Aí por isso que o povo se volta para quem tem o dom da revelação ou da profecia, para buscar uma resposta para qual emprego tem que escolher, qual carro tem que comprar, com qual mulher ou com qual homem tem que se casar, que sapato tem que comprar, que cidade que tem que morar. Então tem gente que eu falo, os irmãos podem até achar que não, mas tem gente que é assim, até hoje. Tem muitos crentes antigos que é assim. Tudo que vai fazer precisa de ouvir uma suposta palavra liberada no púlpito, ou revelação. Não que eu seja totalmente contra isso, às vezes isso é bom, e Deus pode fazer, pode dar sinais, pode confirmar, mas a pessoa depender somente disso é uma tolice, porque já tem a Bíblia na mão, já tem a Escritura na mão, já tem os livros na mão. Na Bíblia fala tudo o que nós precisamos, as decisões que nós precisamos. Então, tem gente aí que precisa de muleta, né? Precisa depender do pastor, depender do irmão, da irmã. É por isso que muitos pastores desviam, muitos pastores mudam de igreja e a igreja esvazia, porque a maioria que está lá dentro está apoiada no homem, está apoiada na liderança do homem, no poder do homem e não no poder de Deus, né? São totalmente diferentes de Paulo, né? Paulo lá em 1 Coríntios diz: quando eu fui pregar, eu fui no poder do Espírito, para que a vossa fé não fosse apoiada no homem, mas no poder de Deus. Ele foi embora, a igreja continuou, e continuou com liderança boa ainda, a ponto de uns preferirem mais Apolo do que ele. Olha o trabalho que ele fez em Corinto. Agora, hoje as pessoas querem fundar igrejas, mas fazer os crentes depender dele, né? Depender dele, não do poder de Deus. Por isso que eu digo que se ele não enterrasse, Deus do livro, não vai acontecer isso. Mas se todos os pastores hoje resolverem abandonar suas igrejas, irem para uma outra cidade, mas 80% dos que estão dentro da igreja vão desviar ou vão se afastar, ou vão mudar para outra. Por que eu falo isso? Porque a maioria está atrás do homem, infelizmente, né? É dependente do homem, é dependente do sacerdote humano, né?
Enquanto a Bíblia diz que todos os cristãos são sacerdotes e reis, a igreja protestante, infelizmente, adota essa prática ainda da igreja católica, do sacerdócio, né? Na igreja católica tem o padre, na igreja evangélica tem o pastor, que é como se fosse um padre. As pessoas dependem mais dele do que do Senhor, do que de Deus, né? Então, eu não tenho dúvida de falar isso, que aconteceria realmente isso, se a liderança fosse saísse ou desviasse, ou mudasse de igreja, ou ir para outra cidade, 80% da membresia ia desviar e ia se afastar. Por quê? Porque está apoiado no homem, não no poder de Deus. Porque é como a igreja de Corinto está mascarada na casa da prosperidade, atrás de dons, atrás de profecias e revelações, atrás de um tradicionalismo, né? Ou de um costume, ou de uma tradição, mas não atrás de Cristo, nem da palavra, nem do Santo Evangelho. É importante lembrar que quando os cristãos de Corinto iam para os cultos, não levavam consigo cada um uma Bíblia, que nós falamos, né? Paulo enfatiza a importância do ensino doutrinário na igreja. Nossa adoração deve ser baseada na verdade, pois, do contrário, pode transformar-se em emocionalismo supersticioso. Os cristãos precisam saber em que creem e por que creem em tais coisas. O profeta compartilhava a verdade com a igreja e desse modo edificava a congregação. A pessoa que fala em línguas, a menos que houvesse um intérprete, adorava a Deus, mas não edificava a igreja. Em meu ministério tenho participado de muitos cultos e conferências em várias igrejas, procurando sempre comunicar a verdade bíblica às pessoas. Por vezes a música não é edificante, mas em outras ocasiões transmite a palavra de Deus de maneira poderosa. Sempre que todos nós, como ministros, buscamos a edificação e não o entretenimento, Deus abençoa e o povo é beneficiado. Por mais espiritual que aparenta ser, o ministério que não edifica, destrói. Quando explicamos e aplicamos a verdade de Deus à vida de indivíduos, temos o ministério de edificação. Então a palavra de Deus, ela edifica. Ela edifica a pregação. Mas a língua estranha não edifica os outros, edifica só a pessoa. Ou seja, a demonstração de dons espirituais, de uma espiritualidade, né? Só para demonstrar que é espiritual, isso não traz nenhum benefício à igreja, mas sim a pregação, o ensino da palavra de Deus. Em Coríntio ali havia disputa, né? Hoje não existe mais, né? Só naquela época, de quem falava mais em línguas, né? De quem fazia mais barulho. Parece que está falando nos dias de hoje, né? Você vai em muitas igrejas pentecostais, é dessa forma. É uma disputa, né? Mesmo que não diretamente, mas indiretamente, né? Mesmo que não conscientemente, mas inconscientemente. Muitos disputam, né? Quem fala mais em línguas, mais tipos, mais alto, mais bonito, mais demorado. Enquanto o principal é a simples pregação, né? Simples ensino da palavra de Deus. Verso 6 ao verso 11 agora. Verso 6 ao verso 11. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria se vos não falasse, ou por meio da revelação, da ciência, da profecia ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciar de palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando no ar. Há, por exemplo, tanta espécie de voz no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que falo será bárbaro para mim. Vamos ver outra tradução, 6 a 11. Agora, porém, irmão, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se não vos falar por meio de revelação, de ciência, de profecia ou de doutrina? É assim
que instrumentos inanimados, como a flauta ou cítara, quando emitem som, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a guerra? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como que se falasseis ao ar. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles contudo sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele é estrangeiro para mim. Graças a Deus, né? Amém. A gente fala da igreja de Corinto, mas graças a Deus que tinha ela, né? Senão, irmãos, mesmo com esse capítulo 14, nós já vemos tantas coisas aí que acontecem nas igrejas, né? Que ultrapassam aquilo que está escrito, né? Que vão além da recomendação bíblica, né? Graças a Deus que tem Coríntios ainda, né? Para que Paulo escrevesse, repreendesse eles, né? E eles, sem saber, depois de 2000 anos, ia servir para a igreja pentecostal hoje, né? Ia servir, e muito, né? Porque se não tivesse capítulo, irmãos, misericórdia, o que seria da igreja, né? Seria uma verdadeira loucura. Já é em muitos lugares, mas seria uma verdadeira loucura de barulho, né? Não haveria pregação, seria um negócio de loucura mesmo. Se ficasse alguma pessoa que não é crente ali, ir embora, porque achar que todo mundo está louco, né? Todo mundo está louco, e com razão, né? Porque se eu não conheço a palavra de Deus, eu entro numa igreja porque eu quero ouvir a palavra, né? Aí eu entro lá, todo mundo gritando, pulando, falando em línguas, fazendo o que eu quero, falar, eu vou embora daqui. Nem entendo o que eles estão fazendo, vou embora. É isso que acontecia em Corinto. Deu risada, mas era exatamente isso que acontecia lá. Era uma loucura de gritaria, de línguas, né? Era os mais pentecostal, acho, da época ali. Mas eram os que mais tomaram couro também, né? Cajadada. Por quê? Porque estavam deixando a profecia, a palavra de Deus de lado, né? Estavam deixando, né? A palavra de Deus de lado. Então, tem muita gente hoje que acha que é tão cheia de poder, mas é vazia de conhecimento bíblico, é vazia de conteúdo bíblico, de pregação profética da Escritura, de ensinamento da Escritura, de revelação da Escritura, da ciência, do saber da Escritura, da profecia da Escritura, né? É vazio, então. Está como a igreja de Corinto, né? Tem todos os atributos, mas não tem o principal, que é o amor, né? Que é a palavra de Deus. Paulo usa 3 ilustrações simples para provar sua argumentação sobre a necessidade de entendimento para que o ministério espiritual seja edificante. Instrumentos musicais, uma trombeta na batalha e as conversas diárias. Vamos lá. Instrumento musical primeiro. Se o instrumento musical não emite um som claro e distinto, ninguém é capaz de reconhecer a música que está sendo tocada. Todos sabem como é incômodo quando o músico não consegue tocar a nota exata, porque o instrumento tem algum defeito ou porque está desafinado. A fim de produzir uma música agradável, o órgão de tubos, por exemplo, deve passar por frequentes manutenções. Certa vez, quando eu participava do culto da noite na igreja, o órgão foi mudando gradualmente de tom por causa das condições atmosféricas, e no final não podia mais ser tocado junto com o piano, pois havia mudado de som. Então, Paulo usa um exemplo simples aqui de música, de instrumento, né? Se ele estiver desafinado, ou se a pessoa estiver tocando ele errado, todos vão perceber, né? Que um está cantando, o outro está tocando totalmente sem harmonia, sem ensaio, está totalmente desafinado, né? Totalmente fora da ordem. Eu tocando uma guitarra, um baixo, uma bateria, um teclado. Se um deles saírem da tonalidade, né, da nota musical, acaba afetando tudo, né? E fica um negócio sem sentido, né? Sem as pessoas entenderem realmente, né? Então o instrumento ela tem essa função, a função de trazer uma tonalidade musical e agradável à música. Assim também é a profecia, né? É o culto, né? Ele deve trazer sentido às pessoas e não uma falta de entendimento, uma loucura generalizada de todos, né? Mas deve trazer edificação, consolação, entendimento, exortação. O culto
Ele não é emocional. Tem muita gente achando que o culto é emocional, mas a Bíblia está clara. Romanos capítulo 12, verso 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício santo, vivo e agradável, que é o vosso culto racional. Ou seja, algo da razão, do intelecto, da mente, né? Que você sabe o que você está fazendo. Vemos Davi, né? Davi ofereceu um culto a Deus, embora seja o maior adorador no Antigo Testamento, né? Segundo o coração de Deus, o culto dele era racional. Até a oferta que ele foi dar, ele falou: não vou oferecer a Deus algo que não me custe nada. Quer dizer, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele não estava fazendo aquilo para demonstrar para as pessoas, não, era para o Senhor. Ele sabia para que ele estava sacrificando, ofertando e adorando e buscando. Ah, eu vou falar, eu vou gritar aqui porque a outra irmã está gritando ali, então eu vou acompanhar, né? Vou acompanhar. Ah, aquele hino é bonito, né? Vou acompanhar, vou cantar também. Mas a pessoa não sabe o que o hino realmente fala, quem realmente é Jesus, o que ele fez na cruz. Então, ela não está louvando a Deus, né? Cultuando racionalmente, né? Mas ela está só na emoção, né? E quem cultua a Deus na emoção está fadado a desviar. Essa é a realidade. Quem cultua a Deus pela emoção e na emoção está fadado a se desviar. Não que elas não sejam importantes, né? São importantes as emoções no nosso culto, né? A alegria, né? Aquele gozo, aquela paz. Mas não é o principal. O principal é o intelecto, é a racionalidade, porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Quando fala imagem e semelhança, não é só na aparência física, mas é principalmente no quesito da mente, né? Do pensamento, da vontade, né? A inteligência Deus colocou sobre o homem, né? Que não tem sobre os animais. Embora muitos animais tenham uma certa inteligência, um certo sentido mais aguçado, visão, audição, mas não são como o ser humano. Deus criou o ser humano com uma inteligência tremenda. Tanto que os cientistas dizem, né, que os seres humanos não usam 10% da sua máquina, né, do seu cérebro, né? E todos esses computadores que a gente vê no mundo e se admira, não chega nem perto de uma máquina cerebral, né, que guarda memórias, recordações, imagens, guarda tanta coisa no consciente, fora o inconsciente, né? Que é aquilo que está escondido na nossa mente, né? A gente nem sabe que está lá, mas ela está e pode vir à tona a qualquer hora. Então o cérebro, os cientistas, quanto mais eles estudam, não tem como eles ficar ateus, né? Mais eles têm que ser crentes, né? Essa é a minha opinião. Porque mais eles vão ver a grandeza que Deus fez, né? Do corpo humano, da máquina que é o ser humano, né? Cérebro, coração, órgãos, células, DNA e tantas coisas aí. Então, Deus criou tudo com um propósito, com uma ordem, né? Assim é o culto também. Quando o culto sai da ordem, sai da decência, sai da Bíblia, ele não podemos mais chamar de culto, né? Mas simplesmente uma reunião, um encontro, um show, qualquer coisa. Se o corneteiro de um batalhão não sabe se está dando um toque de recuar ou de atacar, por certo os soldados também não saberão o que fazer. Metade deles avançará, outra metade retrocederá. A fim de ser compreendido, o toque da trombeta deve ser claro. Paulo falou da trombeta aqui no texto que a gente leu, né? Hoje não é usado mais isso, né? Mas naquela época, quando havia guerras, né? Existia certos toques de trombeta que era para avançar, toques de trombeta que era para o exército recuar, toques na cidade para avisar que o inimigo estava vindo, né? Porque eles iam de cima da muralha, eles iam lá de longe, o exército vindo a pé, vindo a cavalo. A pessoa que desespera, né? Está uns 10 quilômetros lá, eles vêm de longe aquele monte de exército vindo, aí eles fechando as portas da cidade, chamando os soldados para subir em cima da muralha. Então, se a trombeta for tocada errada, vai haver uma resposta errada. Então assim é um culto. Se ele estiver de uma forma errada também, vai trazer confusão em vez de trazer bênção. Vai trazer destruição em vez de trazer edificação. Trata-se de um fato que também vale para as conversas no dia a dia. Lembro-me da primeira vez que minha esposa e eu visitamos a Grã-Bretanha. Nos deparamos com vários dialetos locais. Dialetos é tipo sotaques, é jeito de falar. Aqui no Brasil também, você vai no sertão, tem palavras ali que eles vão falar que a gente nem sabe o que é, né? Na Bahia, lá no Rio Grande do Sul, na Amazônia. Embora é a mesma língua, o português tem vários sotaques e palavras que são usadas
em sentido diferente, né? Pedimos informações a um senhor simpático em Londres e, para dizer a verdade, não entendemos praticamente nada do que disse. Talvez ele também tenha sentido dificuldade de compreender nossa pergunta, né? Então, você falar em língua estranha no culto, pregando, é a mesma coisa que você ir para os Estados Unidos lá e começar a pregar em português. Vai adiantar alguma coisa? Não vai adiantar nada. Então é isso que Paulo está dizendo. Você tem que falar na linguagem do povo, no idioma que o povo entende, né? Não adianta você querer falar outras línguas, né? Não vai trazer benefício algum, igreja. Em 1 Coríntios 14, 10, temos um bom motivo para crer que quando Paulo escreve sobre línguas, refere-se a línguas conhecidas e não a alguma língua celestial. Cada língua é diferente, no entanto, cada um tem o próprio significado. Por mais sincero que seja o locutor, se eu não entender sua língua, ele não será capaz de se comunicar comigo. O músico, o trombeteiro e o interlocutor não podem ser compreendidos a menos que suas mensagens sejam transmitidas de maneira que faça sentido ao ouvinte. Depois de buscar o princípio do entendimento, Paulo aplica a 3 pessoas diferentes, né? 3 pessoas diferentes. Vamos ver a última parte agora, do versículo 12 ao verso 25, né? Eu só vou ler de uma tradução porque a leitura é cumprida, é a última parte desse estudo de hoje, né? Deu quase 50 minutos já. 12 diz assim: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurais progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em língua e outra língua deve orar para que possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente, né? Com a razão, racional. E se tu bem dizeres apenas em espírito, como dirá o indouto amém, depois de tua ação de graças, visto que não entendes o que dizes? Porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus. Isso é Paulo falando. Porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede crianças quanto... Na malícia sim, sede crianças, quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Até o verso 25. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de estarem indoutos ou incrédulos, não dirão, porventura, que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-lhe-se manifestos segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Então aqui foi uma leitura mais extensa, mas é tudo que ele já falou, né, de uma aplicação mais profunda. Primeiro, Paulo aplica o princípio do entendimento ao próprio locutor, né, do verso 12 ao 15, ou seja, quem ora em línguas, ore para que possas interpretar, né? Peça o dom espiritual para que você interprete na igreja. Porque o seu espírito ora de fato, mas sua mente vai ficar infrutífera. Assim como o indouto, né? Se ele está na igreja e você falar em línguas, como que ele vai dizer amém? Você nem sabe o que você falou. Se você pregar ou dizer Deus vai te abençoar, ou Jesus Cristo nos perdoa, então ele vai poder dizer amém porque ele entendeu, né, a mensagem. Lembra os Coríntios mais uma vez de que é melhor ser uma bênção para a igreja do que experimentar algum tipo de enlevo espiritual pessoal. Se o cristão fala em alguma língua, seu espírito, o ser interior pode participar, mas sua mente não compartilha essa experiência. Não é errado orar ou cantar em espírito, mas é melhor incluir a mente
e entender o que estamos orando ou cantando. Assim sendo, o que o locutor deve fazer? Deve pedir a Deus a interpretação da mensagem. Paulo pressupõe a presença de um intérprete ou a capacidade do próprio locutor interpretar a mensagem. É evidente que essa discussão toda volta a enfatizar a superioridade da profecia em comparação com as línguas. A profecia não precisa de interpretação, portanto pode ser uma bênção para todos. Em seguida, Paulo aplica o princípio aos cristãos da congregação. Supõe que ouviriam a mensagem, mas não compreenderiam. Assim, como poderiam responder sem entender? Ao que parece dizer amém na igreja naquele tempo, ainda era um costume visto com bons olhos. O indulto provavelmente era um recém-convertido, ou talvez um não cristão interessado. Essa pessoa só poderia ser edificada se compreendesse o que estava sendo dito. Mais uma vez se trata de uma questão de prioridade. Apesar de Paulo não se opor ao ministério de línguas, procura colocá-lo em seu devido lugar. O importante não é a quantidade de palavras, mas a qualidade da comunicação. Os coríntios agiam como crianças com seus brinquedos. Tratando-se de conhecer o pecado, Paulo desejava que fossem inocentes, como criancinhas. Mas tratando-se de entendimento espiritual, desejava que fossem homens e mulheres maduros. Então temos que ser como crianças e como homens. Como crianças no sentido de malícia, maldade. Mas homens ou mulheres ou adultos no sentido de entendimento, inteligência. Não agir pela emoção, mas agir pela razão. Um menino ou uma criança age pela emoção. Um adulto age pela razão. Embora muitos ajam pela emoção, muitos adultos também. Mas deve ser dessa forma. Os coríntios eram como criancinhas, foram salvos, receberam os dons e usavam aquilo como queriam, Não era dessa forma. A profecia deve ser o principal. As línguas são importantes, mas para a edificação pessoal da pessoa, na sua adoração particular, No culto público, principalmente a palavra de Deus. E Paulo falava em línguas. Então, graças a Deus, porque eu falo mais línguas do que todos vós. Ele disse para os coríntios. Ele falava aramaico, grego, hebraico. Fora os mistérios. Fora os mistérios. Era um homem poliglota, de várias línguas. Mas graças a Deus. Graças a Deus que ele tendo tudo isso, ele sabia o certo. E tem gente que não tem 1% do que tinha Paulo e estão querendo saber mais do que Paulo hoje em dia. Estão querendo ensinar outro evangelho ou uma prática, ou incentivar uma prática que Paulo não incentivou na igreja do Senhor. Há quem acredite que falar em línguas é sinal de maturidade espiritual, mas Paulo ensina que é possível exercitar esse dom sem espiritualidade nem maturidade, Então quando a gente começa na igreja, a gente também acreditava. Mas depois que a gente vai ler na Bíblia, lendo Coríntios, vamos ver que não é assim. A gente acreditava que quem falava em línguas era sinal espiritual, de maturidade. Quem não falava em línguas era o famoso geladeira, Era o crente frio, era aquele que é insensível, que tem pecado escondido, por isso que não fala em línguas, porque era isso que a gente achava, Não sei dos irmãos, mas é essa forma, que a pessoa não sente nada porque está em pecado, não tem fé, ou não fala em línguas, não pula porque é geladeira, porque tem vergonha. Sempre achava alguma forma de colocar a pessoa algum tipo de erro para justificar que quem fazia era espiritual e quem não fazia não era. Acontecia já em Corinto, não é novidade, Então o apóstolo Paulo continua vivo hoje através das palavras, que ele escreveu. Vivo para Deus ele está, Está no paraíso junto com o Senhor. Mas os seus ensinos continuam vivos hoje, Mais vivos do que nunca, eu acho que mais reais do que naquela época ainda, de Corinto, Porque hoje acho que é pior do que a época de Corinto ainda. A última aplicação que apresenta é para a pessoa ainda não salva, que por acaso entra na igreja durante o culto. Paulo volta a argumentar em favor da superioridade da profecia em contraste com as línguas. A menos que seja interpretada uma mensagem em línguas, não é capaz de condenar os pecados no coração do pecador. Pode acontecer de um incrédulo sair do culto antes de ser dada uma interpretação, pensando que a congregação toda não passasse de um bando de loucos. As línguas não foram um instrumento de evangelismo, nem em Pentecoste e nem nas reuniões da igreja primitiva.
No entanto, as línguas tinham uma mensagem especial aos judeus incrédulos. Era um sinal de julgamento de Deus. Paulo cita Isaías 28, 11 e 12, uma referência ao exército invasor assírio, cuja língua bárbara os judeus não conseguiriam entender. A presença dessa língua era sinal de julgamento de Deus sobre a nação. Deus preferiria falar com o seu povo em uma linguagem clara e inteligível, mas os pecados contumazes de Israel tornaram-se isso impossível. Ele lhes falou por meio de seus mensageiros na língua deles, mas a nação recusou-se a se arrepender. Então teve de falar em uma língua estrangeira, uma reapresentação de seu julgamento. Como nação, o povo de Israel estava sempre à procura de um sinal. Mateus 12, 38, eles pedem sinal para Jesus. 1 Coríntios 1, 22, Paulo diz que os gregos buscam conhecimento, os judeus buscam sinais. Então isso é coisa de Israel mesmo, é de judeus, né? Tem muito crente que é assim também, precisa de um sinal para tudo, né? Para ir no monte precisa de um sinal, para ir na igreja precisa de um sinal, para pedir perdão por irmão precisa de um sinal. Se a Bíblia manda pedir perdão, se a Bíblia manda orar, se a Bíblia manda congregar, que sinal que nós precisamos, né? É igual os judeus, né? Jesus estava ali, queria um sinal, né? Não tinha maior sinal do que aquele, né? Jesus na frente deles. Então, o povo de Israel dessa forma, e muitos crentes assim também. Em Pentecoste, o fato dos apóstolos falarem línguas foi um sinal para os judeus incrédulos que celebravam uma festa. O milagre das línguas despertou seu interesse, mas não falou seu coração. Foi preciso que Pedro pregasse em aramaico, uma língua que todos entendiam, para que fossem convencidos de seus pecados e convertessem. Então, as línguas não converte ninguém. Ela só foi um sinal ali para os judeus. Eles chamaram a atenção deles, né? Viram os homens que eram idosos falando em um monte de língua ali. Falaram, estão loucos, estão embriagados, né? Começaram a chamar. Aí Pedro sai e começa, não estão loucos nem embriagados, né? O que aconteceu aqui é o cumprimento da palavra, foi citando os textos da Bíblia e mandou o povo se arrepender, né? E o Espírito Santo, ali naquela pregação, converteu quase 3.000 almas, né? Então o método é a pregação, não é a língua estranha. Língua estranha não converte ninguém, porque é uma língua desconhecida, mas a profecia bíblica, essa converte, por isso que ela é superior a qualquer dom espiritual, né? Só não é superior ao amor, né? Porque até a profecia nós estudamos terça-feira, né, pastor, que ela vai cessar. Profecia vai cessar, línguas vai cessar, mas o amor vai durar para sempre, né? Então, é a superioridade do amor também, acima da profecia também. Embora o amor deve estar baseado na profecia, né? Porque todo amor fora do contexto bíblico também não é amor, né? Amor, por exemplo, de homem com homem não é um amor. É um falso amor, né? Não é um amor bíblico, né? É uma distorção, é um amor eros, é um amor erótico simplesmente, é uma atração pelo mesmo sexo, mas não o amor de Deus, não tem nada a ver com o amor de Deus, mas o amor de Deus ele é superior até à profecia, né? Agora o amor do homem está abaixo de tudo porque é o amor imundo, né? Mas o amor de Deus é o amor puro. O princípio da edificação nos estimula a concentrar nossa energia em compartilhar a palavra de Deus, de modo que a igreja seja fortalecida e cresça. O princípio do entendimento nos lembra de que, a fim de trazer algum benefício que compartilhamos, precisa ser compreendido. O uso pessoal dos dons pode edificar aqueles que os utilizam, mas dons pode edificar aqueles que os utilizam, mas não edifica a igreja. E Paulo nos admoesta a procurar e progredir para a edificação da igreja. No entanto, é necessário aplicar ainda o terceiro princípio no que diz respeito à ordem, né? Então o terceiro princípio vamos deixar para a próxima semana, que é do verso 26 ao verso de número 40, né? Vai falar umas coisas interessantes sobre mulher no culto, vai falar algo muito interessante aqui, mas vamos deixar para a próxima semana. Fala de julgamento aqui também, tem muitos crentes que dizem que não pode julgar. Paulo vai falar para os coríntios julgar aqui novamente, né? Nós já vimos em Coríntios 6, vamos ver de novo agora, onde ele vai falar para os crentes julgar tudo que é pregado num púlpito, não profetizado. Mas isso nós vamos ver depois, amém? Vamos colocar em pé, fazer uma oração.